Visite o site Acervo Saber, que disponibiliza grande quantidade de material educativo. www.acervosaber.com.br. A administração científica. Introdução. Este vídeo tem por objetivo relatar as principais contribuições dadas pela chamada administração científica para as organizações, onde observamos o advento do método científico como fator de organização do trabalho operário. Criada por Frederick Taylor, a Escola de Administração Científica vem a inaugurar o princípio de divisão do trabalho, sendo depois aperfeiçoada por Henry Ford com a criação da chamada linha de montagem, como podemos observar na citação de Ford em seu livro My Life at Work. O minério sai da mina no sábado e é entregue sob a forma de carro ao consumidor na terça-feira à tarde, colocando uma grande ênfase sobre a tarefa, buscando assim uma maior eficiência nas etapas do processo produtivo. A administração científica utiliza a chamada organização racional do trabalho como instrumento de aperfeiçoamento das tarefas, criando um novo modo de produção em grande escala, denominado produção em série, que condicionaria a produção industrial do século XX. Da obra de Taylor. Frederick Taylor, 1856 a 1915, o fundador da administração científica, nasceu na Filadélfia, nos Estados Unidos. Criado dentro de uma mentalidade de disciplina, devoção ao trabalho e poupança, iniciando sua vida profissional como operário em 1878, na Midway Steel Company, chegando a engenheiro em 1885, formando-se no Stevens Institute. Naquela época era tendência o sistema de pagamento por peça ou por tarefa. Os patrões procuravam ganhar o máximo na hora de fixar o preço da tarefa, e os operários, por seu turno, reduziam a 1/3 o ritmo de produção das máquinas, procurando contrabalançar desta forma o pagamento por peça determinado pelos patrões. Cavinato divide a obra de Taylor em 2 períodos. Primeiro período de Taylor. O primeiro período corresponde à época da publicação do seu livro Shop Management, a administração de oficinas, 1903, onde se preocupa exclusivamente com as técnicas de racionalização do trabalho do operário, por meio do estudo dos tempos e movimentos, Motion Time Study. Taylor começou por baixo, junto com os operários no nível de execução, efetuando um paciente trabalho de análise das tarefas de cada operário, decompondo os seus movimentos e processos de trabalho, aperfeiçoando-os e racionalizando-os gradativamente. Portanto, em Shop Management Taylor coloca que 1. O objetivo de uma boa administração é pagar salários altos e ter baixos custos unitários de produção. 2. Para isso, a administração deve utilizar processos científicos de pesquisa, a fim de criar processos padronizados que permitam o controle das operações fabris. Os empregados devem ser cientificamente colocados em serviços ou postos com os materiais e condições de trabalho adequados, para que as normas possam ser cumpridas. 3. Os empregados devem ser cientificamente adestrados para aperfeiçoar suas aptidões e, portanto, executar um serviço ou tarefa de modo que a produção normal seja cumprida. 4. Uma atmosfera de íntima e cordial cooperação deve ser cultivada entre a administração e os trabalhadores, para garantir a continuidade desse ambiente psicológico. Segundo período de Taylor. No segundo período corresponde à publicação do seu livro Princípios de Administração Científica, em 1911.
quando concluiu que a racionalização do trabalho operário deveria ser logicamente acompanhada de uma estruturação geral da empresa e que tornasse coerente a aplicação dos seus princípios. Taylor assegurava que as indústrias de sua época padeciam de males que poderiam ser agrupados em 3 fatores. 1. Vadiagem sistemática por parte dos operários, que reduziam propositadamente a produção a cerca de 1/3 da que seria normal, para evitar a redução das tarifas de salários pela gerência. Há 3 causas determinantes de vadiagem no trabalho. Primeira causa: o engano disseminado entre os trabalhadores, de que maior rendimento do homem e da máquina terá como resultante o desemprego de grande número de operários. Segunda causa: o sistema defeituoso de administração, comumente em uso, que força os operários à ociosidade no trabalho, a fim de melhor proteger os seus interesses. Terceira causa: os métodos empíricos ineficientes, geralmente utilizados em todas as empresas, com os quais o operário desperdiça grande parte do seu esforço e do seu tempo. 2. Desconhecimento, pela gerência, das rotinas de trabalho e do tempo necessário para sua realização. 3. Falta de uniformidade das técnicas ou métodos de trabalho. Para sanar esses 3 problemas, Taylor idealizou um sistema de administração que se denominou Scientific Management e que nos países de língua latina foi fundido sob os nomes de Sistema de Taylor, Gerência Científica, Organização Científica no Trabalho e Organização Racional do Trabalho. A administração como ciência. Para Taylor, a organização e a administração devem ser estudadas e tratadas cientificamente e não empiricamente. A improvisação deve ceder lugar ao planejamento e o empirismo, à ciência. Sua obra não deve ser avalizada em termos de um ou outro de seus elementos, mas, principalmente, pela importância da aplicação de uma metodologia sistemática na análise e na solução dos problemas de organização. O principal objetivo da administração deve ser o de assegurar o máximo de prosperidade ao patrão e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao empregado. O princípio da máxima prosperidade para o patrão acompanhada da máxima prosperidade para o empregado devem ser os 2 fins principais da administração. Assim, deve haver uma identidade entre empregados e empregadores. Organização racional do trabalho. Taylor verificou que, em todos os ofícios, os operários aprendiam a maneira de executar as tarefas do trabalho por meio da observação dos companheiros vizinhos. Como, entre os diferentes métodos e instrumentos usados em cada trabalho, há sempre um método mais rápido e um instrumento mais adequado que os demais. Estes métodos e instrumentos melhores podem ser encontrados e aperfeiçoados por uma análise científica e um acurado estudo de tempos e movimentos, em vez de ficar a critério pessoal de cada operário. Essa tentativa de substituir métodos empíricos e rudimentares pelos métodos científicos em todos os ofícios recebeu o nome de organização racional do trabalho. Principais aspectos da organização racional do trabalho. 1. Análise do trabalho e estudo dos tempos e movimentos. A análise do trabalho refere-se à divisão e subdivisão de todos os movimentos necessários à execução de cada operação. A essa análise do trabalho seguia-se o estudo dos tempos e movimentos, ou seja, a determinação do tempo médio que um operário comum levaria para a execução da tarefa, por meio da utilização do cronômetro. 2. Estudo da fadiga humana. O estudo de movimentos baseia-se na anatomia e fisiologia humanas.
Observou-se que a fadiga leva a uma certa diminuição da capacidade produtiva do operário, doenças e acidentes, e consequentemente diminuição da produtividade. Com este estudo pretendia-se racionalizar todos os movimentos, eliminando aqueles que produzem a fadiga. 3. Divisão do trabalho e especialização do operário. Uma das decorrências do estudo dos tempos e movimentos foi a divisão do trabalho e a especialização do operário a fim de elevar sua produtividade. Com isto, cada operário passou a ser especializado na execução de uma única tarefa ou de tarefas simples e elementares, para ajustar-se aos padrões descritos e às normas de desempenho estabelecidas pelo método. 4. Desenho de cargos e tarefas. Desenhar um cargo é especificar seu conteúdo, tarefas, ou métodos de executar as tarefas e as relações com os demais cargos existentes. O desenho de cargos é a maneira pela qual um cargo é criado e projetado e combinado com outros cargos para a execução de tarefas maiores. 5. Incentivos salariais e prêmios de produção. Para alcançar uma maior colaboração do empregado perante a empresa, Taylor e seus seguidores desenvolveram planos de incentivos salariais de prêmios de produção. A ideia básica era de que a remuneração baseada no tempo não estimulava ninguém a trabalhar, mas deveria ser substituída por remuneração baseada na produção de cada operário. 6. Conceito de Homo econômicos. Segundo esse conceito, toda pessoa é concebida como influenciada exclusivamente por recompensas salariais, econômicas e materiais. Em outros termos, o homem procura o trabalho não porque gosta dele, mas como um modo de ganhar a vida por meio do salário que o trabalho proporciona. O homem é motivado a trabalhar pelo medo da fome e pela necessidade de dinheiro para viver. Assim, as recompensas salariais e os prêmios de produção influenciam profundamente os esforços individuais do trabalho. 7. Condições de trabalho. O conforto do operário e a melhoria do ambiente físico, iluminação, ventilação, aspectos visuais da fábrica, eliminação do ruído, etc., passaram a ser muito valorizados, não porque as pessoas o merecessem, mas porque eram essenciais para a obtenção da eficiência do trabalhador. 8. Padronização. Com a padronização das máquinas e equipamentos, ferramentas e instrumentos de trabalho, matérias-primas e componentes, no sentido de reduzir a variabilidade e a diversidade no processo produtivo e, consequentemente, eliminar o desperdício e aumentar a eficiência. Na administração científica, a padronização passa a ser uma preocupação constante na obtenção da eficiência. 9. Supervisão funcional. Taylor propunha a chamada supervisão funcional, que nada mais é do que a existência de diversos supervisores, cada qual especializado em determinada área, e que tem autoridade funcional, relativa somente à sua especialidade, sobre os mesmos subordinados. A supervisão funcional pressupõe uma autoridade relativa, dividida e zoneada. De acordo com Taylor, a administração funcional consiste em dividir o trabalho de maneira que cada homem, desde o assistente até o superintendente, tenha que executar a menor variedade possível de funções. Sempre que possível, o trabalho que cada homem deverá limitar-se à execução de uma única função. Princípios da administração científica. Dentre a profusão de princípios defendidos pelos diversos autores da administração científica, os mais importantes são: 1. Princípios da administração científica de Taylor.
subdivididos em princípio de planejamento. Substituir a improvisação pela ciência, por meio do planejamento do método. Princípio de preparo. Selecionar cientificamente os trabalhadores de acordo com suas aptidões e prepará-los e treiná-los para produzirem mais e melhor, de acordo com o método planejado. Princípio de controle. Controlar o trabalho para se certificar de que o mesmo está sendo executado corretamente. Princípio da execução. Distribuir distintamente as atribuições e as responsabilidades, para que a execução do trabalho seja bem mais disciplinada. 2. Princípios de eficiência de Emerson. Ayrton Emerson, 1853 a 1931. Foi o homem que popularizou a administração científica e desenvolveu os primeiros trabalhos sobre seleção e treinamento de empregados. Dentre seus princípios podemos citar: traçar um plano objetivo e bem definido, de acordo com os ideais. Estabelecer o predomínio do bom senso. Manter orientação e supervisão competentes. Manter disciplina. Fixar remuneração proporcional ao trabalho. Fixar normas padronizadas para as condições de trabalho. Fixar normas padronizadas para o trabalho. Fixar normas padronizadas para as operações. Estabelecer instruções precisas. Fixar incentivos eficientes ao maior rendimento e à eficiência. 3. Princípios básicos de Ford. Henry Ford, 1863 a 1947, fez uma das maiores fortunas do mundo graças ao constante aperfeiçoamento de seus métodos, processos e produtos. Por meio da racionalização da produção, idealizou a linha de montagem, o que lhe permitiu a produção em série, isto é, moderno método que permite fabricar grandes quantidades de um determinado produto padronizado. Na produção em série ou em massa, o produto é padronizado em seu material, mão de obra, desenho e ao mínimo custo possível. A condição precedente, necessária e suficiente para a existência da produção em massa, é a capacidade de consumo em massa, seja real ou potencial. Ford adotou 3 princípios básicos. Princípio de intensificação. Consiste em diminuir o tempo de duração com o emprego imediato dos equipamentos e da matéria-prima e a rápida colocação do produto no mercado. Princípio de economicidade. Consiste em reduzir ao mínimo o volume do estoque da matéria-prima em transformação. A velocidade da produção deve ser rápida. Princípio de produtividade. Consiste em aumentar a capacidade de produção do homem no mesmo período. Produtividade, por meio da especialização e da linha de montagem. 4. Princípio da exceção. O princípio da exceção é fundamentado em relatórios condensados e resumidos, que acusam apenas os desvios ou afastamentos, omitindo as ocorrências normais, tornando-os comparativos e de fácil utilização e visualização. Segundo alguns autores, esta foi a forma pela qual Taylor concebeu a delegação, que se tornaria posteriormente um princípio de organização amplamente aceito. Esta pode ser considerada uma importante ferramenta de controle na administração atualmente. Conclusão. Através deste vídeo, pudemos constatar os diferentes aspectos que transformaram a administração científica na base da produção industrial do século XX.
atuando em diferentes ramos da investigação científica, tais como anatomia, fisiologia e psicologia. Ela vem trazer a eficiência e agilidade ao processo produtivo das organizações, massificando a produção. O principal objetivo do emprego do método científico nas organizações estava no fato de poder usar de vários mecanismos de mensuração e observação a fim de obter um maior controle da produtividade e eliminar o fantasma do desperdício e da ineficiência nas indústrias do início do século. Contudo, podemos observar que este tipo de organização apresenta-se presente em vários ramos de atividade organizacional dos dias de hoje.